Olha, numa era de inteligência artificial, eu acredito que quem souber ser gente e sentir vai ganhar tudo, mas tudo e mais um pouco. Que tá faltando, as pessoas estão ficando muito automáticas, entendeu? Então, a pessoa que conseguir chegar num ambiente e perceber, ter essa, sabe aquela... Que a gente que é ser humano sabe, né? Você chega num ambiente, você sabe. Nossa, isso aqui tá meio pesado. Não, isso aqui tem coisa pra mim. Isso aqui não, isso aqui eu não vou ficar... Gerar conexão, né? Se você tiver ali no ponto pra poder saber quem sim, quem não e quem nunca, isso você sente, não precisa... E no fundo a gente fala, putz, eu sabia, minha intuição não faz. Todo mundo tem essa parada. E intuição é uma inteligência, né? E a gente às vezes ignora ela. Exato. Total. Então, eu acredito que desenvolva todas as habilidades que você pode desenvolver como ser humano. Então, trabalhar melhor a sua escuta, entender melhor o que faz sentido para você de acordo com o seu perfil comportamental, que habilidade você pode desenvolver. Fala, líder! Aqui é seu host, Luiz Guilherme Prioli, do Acendendo as Luzes, do podcast do IFL São Paulo. O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo é uma associação voluntária, independente e suprapartidária, ou seja, nos guiamos por princípios e não por partidos. O Instituto ele tem o objetivo de formar com excelência líderes protagonistas guiados pelos valores de vida, liberdade e propriedade. Para isso, nós utilizamos a metodologia do hexágono da liderança, desenvolvendo nossos associados em 6 pilares: integridade, vitalidade, relacionamento, antevisão, comunicação e conquista de resultados. Para você que deseja se tornar um líder completo, tem entre 25 e 35 anos, mora em São Paulo, siga nossa rede social @IFLSP para ficar por dentro do nosso processo seletivo. E a gente aqui acabou de finalizar do primeiro semestre, entraram os novos 15 membros e o nosso próximo processo seletivo vai ser no segundo semestre de 2023. E também de notícias nós teremos o Fórum IFLSP, Fórum Liberdade e Democracia, 10ª edição, que vai ser, já tem data marcada no dia 1º de setembro no B32 da Faria Lima, aquele prédio da Baleia. Serão apenas 500 lugares, então fica ligado no nosso Instagram para quando a gente liberar o lançamento dele, que nós vamos abordar pobreza e riqueza de uma maneira muito interessante. Hoje de co-host comigo temos Dayana Rodrigues, à minha direita, diretora de eventos no IFL São Paulo, é fundadora da Move On, consultoria de gestão humana. Dayana foi diretora de pessoas e inovação na ViaFlow, boutique de tecnologia, com passagem pela Guppy, maior HR Tech do Brasil, e Stefanini. Também Mariana Zequeto, que é diretora de comunicação no IFLSP e profissional de marketing e desenvolvimento de negócios no segmento de cosméticos, beauty care e wellness, com experiência também no segmento de bens de consumo. E a nossa convidada especial, que já passou pelos jantares lá do IFL também, Patrícia Brasil, empreendedora desde 19 anos, fundou o grupo It Brasil, empresa pioneira em conectar marcas com influenciadores digitais no país. Ela assinou cases digitais para marcas como Garnier, Nieli, Dakota, Visa e Samsung, além de ter criado e produzido e dirigido o #YOLO, que é a primeira websérie brasileira a dar a volta ao mundo. Patrícia transformou a hashtag Ela Sonha, Ela Faz em um movimento onde mais de 100 mil mulheres compartilham o dia a dia de seus negócios nas redes sociais, gerando apoio e transformação. Patrícia, obrigado mais uma vez aqui por estar com a gente do IFL. E eu queria começar, perguntando para você como que você começou a empreender. Como que você está desde os 19 anos empreendendo? Total, muito bom estar aqui de novo com vocês, né? Obrigada, sempre um prazer. Prazer é nosso. Convidada mais que especial. Demais estar aqui. Vamos lá, já começando com essa pergunta que eu adoro responder. Eu tinha 19 anos, 19 para 20 anos. Na época eu era professora de espanhol e eu dava aula, né, durante a semana até sábado. E eu também fazia faculdade de publicidade no Rio de Janeiro. Morava em Niterói, né? E dava aula em Niterói, fazia faculdade no Rio. E eu não me sentia completa pelo que eu estava sendo ensinada ali na faculdade. Achava que no curso de publicidade e jornalismo, enfim, a gente tinha
eu fazia publicidade e propaganda, mas puxava umas matérias de jornalismo, e na época eu achava Certo. que o que estava sendo ensinado talvez estivesse um pouco fora desse movimento da era digital que a gente estava vivendo. Se a gente for olhar ali, o ano era 2009, início da próxima década, né, que seria 2010. Ali era 2009, né, eu tinha 19 para 20 anos, e qual que era a questão? A gente estava diante de uma nova década no Rio de Janeiro, onde iria receber Copa do Mundo, Pan-Americano, Olimpíada, Nossa, e eu via que tinha muita coisa acontecendo em novos negócios, novas marcas, e eu via que na faculdade eu ia para a faculdade com todo o esforço que a minha família fazia para eu poder estudar e também ter que trabalhar para poder estar ali. E eu falava, nossa, mas o que está sendo ensinado aqui talvez eu não use, né? Porque eu via lá, como é que faz um spot no rádio? Beleza, o spot é usado até hoje. Mas, nossa, tem muitas outras coisas que não são usadas mais, né? A fronteira tá em outro lugar. A fronteira estava em outro lugar. E aí eu ficava... né, pensando, nossa, todos esses blogs de moda, todos os blogs que começaram a surgir, na época eu lembro o case da Chiara Ferragni, né, pra mim eu lembro muito, já tive a oportunidade de estar com ela algumas vezes. Legal. A Chiara Ferragni, pra quem nunca ouviu falar, é simplesmente a blogueira de moda mais influente do mundo, né, já foi case de estudo em Harvard em 2014, pra vocês terem noção. Caraca. Faturamento de 10 milhas de euro em 2014, só com a marca própria. Imagina quanto que ela não fatura hoje com marca própria sendo vendida em todos os continentes. Então, na época, eu já olhava assim, eu falava, nossa, mas no mundo tá tendo todo esse movimento de blog, de rede social querendo nascer ali. A gente já via um YouTube nos Estados Unidos, em outros lugares, começando a fazer um barulho, e no Brasil não. E eu sempre apaixonada por tendência, ficava olhando o que estava acontecendo fora, usando a internet para isso, para me conectar com o que eu sozinha não tinha acesso no Brasil. E ficava assim, nossa, eu preciso me movimentar. Consegui uma bolsa de estudos, que eu falo com o maior orgulho, no Instituto Rio Moda, que foi meu início, assim. E aí eu consegui fazer um curso de empreendedorismo para negócios de moda e marketing para negócios de moda. Nossa. E foi meu início ali. Ali eu entendi o que era empreender, né? E ali, depois do Instituto Rio Moda, eu passei para um curso do Senai C-Ticket na Barra da Tijuca, que eu ia 2 vezes de Niterói até a Barra por semana. Caramba. De busão. Então, assim, era outra vida nessa vida. Né? Então, pegar a linha amarela ali, né? Então, era outra realidade, sem saber se ia chegar, saindo de lá às vezes 10h30 da noite. Então, assim, era um outro momento mesmo. E tudo para poder me conectar com algo que eu achava que fazia mais sentido do que eu estava vendo na faculdade. E assim foi. Então, quando eu tive que fazer o meu trabalho final do curso, né, do Senai C-Ticket, eu precisei entregar. Eu tive aí, entre aspas, a sorte ou o azar, vamos ver aí quem tem a visão, de cair numa turma de filhos de empreendedores do estado do Rio de Janeiro. Foi uma turma que foi montada só na Barra da Tijuca, justamente porque as pessoas moravam ali, aqui perto do campus da Barra. Eu que caí de gaiata no navio, saindo lá de Niterói 2 vezes por semana. E essa galera, a família, eram os donos ali do centro do Rio, né? Então, ali a Rua Buenos Aires, com todas aquelas lojas de tecido, lojas de aviamentos, né? E precisando passar já para a próxima geração, eu acho que eles se movimentaram, né? De alguma forma, pediram para ter alguma turma ali para iniciar essas próximas gerações. E eu caí de gaiato no navio, né? Tive a oportunidade de estudar, foi ótimo, porque eu fui instigada pelo meu professor a criar um projeto de encerramento onde eu pudesse implementar aquilo que foi que eu aprendi, né, ao longo de todos os módulos do curso. Executar, literalmente. Só que eu olhei assim, eu falei, cara, mas eu não tenho empresa, né? Minha família não tem uma empresa que eu possa apresentar, porque foi pedido pra gente isso, né? Vocês olhem pra dentro, vejam na empresa da família de vocês o que vocês podem implementar e tragam uma apresentação. E aí o professor falou, te vira pra você poder formar e ganhar teu diploma. E pra minha mãe tudo era diploma, eu precisava do diploma de tudo que eu fazia. E eu olhava e falei, tá, então vou me virar. Então, eu olhei para todas essas oportunidades que tinham ali no Rio de Janeiro. Eu falei, poxa, tá faltando uma marca de souvenir sustentável. Porque lembra ali que em 2008 teve uma grande crise econômica mundial, onde as marcas de moda, elas começaram a falar de sustentabilidade. Então, eu lembro que Prada... Era trend ali. Começou ali uma grande trend de falar de sustentabilidade depois de 2008. E aí a Prada fez ali uma linha até com sobras de tecido da fábrica da Itália. Aí glamourizou, né, o que era você
dar um novo uso pro que iria pro lixo, né? Foi a época também que começaram a olhar o impacto também no meio ambiente, enfim. Isso. Então, foi quando começaram a questionar o uso da sacolinha plástica, por exemplo. A questão do jeans também, enfim, foi nessa época, Exatamente certo? essa época. E aí eu pensei, eu juntei essa macro tendência que eu via, né, no mundo, mas com a necessidade do Rio de Janeiro, que ia sediar tantos eventos, ia receber muitos turistas na cidade, né? E eu falei, poxa, se criasse uma marca de souvenir sustentável para ser vendida nos pontos turísticos do Rio de Janeiro. Aí eu comecei a pegar o ônibus, sair lá de Niterói, parar lá no Galeão, fazer foto, tentar ver o que tinha ali de ponto de venda. Hoje em dia, os aeroportos têm bastante produtos de... né? A gente vai aqui em Congonhas, tem loja que você pode dar o presente que você quiser. Mas a gente tá falando de 2009 ali, bem 2010, início, né? De 2010, e não tinha realmente a variedade que a gente tem hoje. E aí eu falei pro meu professor, então eu vou apresentar algo que não existe, tudo bem? Ele falou, tudo bem, contanto que você faça uma apresentação de 30 minutos, te vira. E aí eu não sei, eu nunca soube fazer pouco, né? Daí eu peguei, lembro até hoje, eu cheguei no curso de espanhol para dar aula, falei na sala dos professores, gente, alguém sabe fazer foto? Daí a gerente do curso que eu dava aula, beijo, Lígia Contreras, se eu ouvi um dia esse podcast, ela nem mora mais no Brasil, falou assim, eu faço, Paty, é meu hobby, eu tenho câmera fotográfica e tudo mais. Então, será que você pode fazer umas fotos no final de semana comigo, quando eu sair da aula, eu encontro com você e tal? Mas não vai ser eu, né? Aí liguei pra minha irmã mais nova, cadê? Tem 3 amigas suas aí que pode fotografar, vou criar aqui um projeto que eu tenho que entregar. E, gente, né, história resumida, foi assim que eu fiz a primeira foto de campanha com produto, ou seja, eu sem nunca ter ido para uma fábrica de bolsa, de acessório, consegui pilotar, né, no mundo da moda a gente sabe, é fazer um protótipo, né, então ter uma peça piloto de cada produto que seria dessa marca, ali, na minha mão, e aí eu fiz a foto de campanha, e no dia da sala de aula eu mostrei a foto da campanha mais o produto. E então, já vendi a bolsa ali mesmo. Que eu já saí de lá com as 3 bolsas vendidas. Então, ali eu já validei que, tipo... Eu acho que você mostrou essa foto lá pra tem. gente, naquela sua apresentação, né? E ali foi o primeiro, eu falei, olha, o MVP, eu nem sabia o que era MVP, gente. A gente tá falando, hoje em dia tem tantos termos. Os termos vêm ao contrário, eles vêm depois. Imagina, não sabia nem o que eu tava fazendo ali. Então, era isso que eu ia te perguntar. Menor noção, você tinha gente, eu era abusada só. Não, muito bom. Só era abusada mesmo. Mas, e quando que você teve a consciência de que você falou, não, eu sou uma empreendedora, tipo, eu sei fazer negócio acontecer. Quando que veio isso? Eu acho que são coisas diferentes. Eu a sou uma empreendedora, assim, algo que eu acho que até hoje, né, síndrome da impostora, a gente fica meio assim. Mas, não, eu tenho essa consciência hoje, né? Também já me tratei para poder aceitar receber isso. Mas que eu sei fazer negócio desde muito nova, eu sempre soube. Então, eu sempre tive que negociar com as minhas irmãs quem ia tomar banho primeiro, para quem ia dormir, quem acende a luz do quarto. Cara, quem tem irmã negociação é treinado começa pra isso. em casa. Pelo amor de Deus, né? Então, na base, né? Quem acorda, né, a gente tendo que sair cedo de casa, um banheiro para 3... né? Então, mulheres. Assim, você é mulher, então a gente... Mestre negociador da CIA. Tem que negociar. Então, eu sempre fui essa pessoa de que eu sabia tipo, de alguma forma, negociar e usar argumentos para que eu tivesse o resultado que me era favorável. Mas eu acho que isso vem de criação, meu pai, minha mãe, e enfim, toda a minha realidade ali numa infância me foi muito... necessária para que eu pudesse ter essa sagacidade, que para mim é muito simples hoje. Eu vejo gente... Eu tenho 34 anos, eu vejo gente, às vezes, na minha idade, que tem vergonha de falar com o chefe, eu tenho vergonha de fazer uma apresentação, mas porque acho que a vida, até esse momento, nunca a fez precisar arregaçar as mangas para isso. Querida, não, no meu caso, acho que eu criança já tinha que fazer essas coisas. E tá tudo bem. Mas, sendo bem enfática, eu já falei isso em outros lugares e vou repetir. O meu day one, eu acho que, como o Nizam diz, que o day one é todo dia, que a gente tem que matar um leão todo dia, eu concordo com ele. Pra mim, não, todo dia é um day one. Mas, sendo enfática, assim, teve um dia que me marcou, que foi em 2015, quando eu cheguei na suíte da maior suíte do Venetian em Las Vegas, e eu vi a logo da minha empresa, Grupo IT Brasil, no meio de várias logos, Visa, Dakota, Truss Hair, eram todos os nossos patrocinadores do Yellow Vegas na primeira temporada. Ali eu falei, eu não vim pra pouco. Tô brava. E aí eu fiz uma selfie com
Eu tenho essa foto, porque essa foto tá no meu escritório. Toda vez que eu acho que tem algo grande demais pra mim, ali eu não conhecia ninguém. Sabe o que eu convenci a diretora de marketing da Visa a patrocinar o YOLO Vegas pelo LinkedIn. Você já fez um pitch no direct do LinkedIn? Eu fiz. Em 2015 eu era essa pessoa. Me recebe... Não, eu era... Meu Deus do céu, pentelha. E aí... Era sobre isso. Então, ali eu tenho essa foto, que é uma selfie que eu tirei com a vista de Las Vegas, porque a suíte era toda envidraçada. A gente transformou essa suíte no QG do YOLO Vegas. Ali a gente recebeu várias celebridades que tinham ido pro Rock in Rio Las Vegas, que foi a única edição que aconteceu lá, na semana que a gente gravou. E, por que tudo isso você sabe? Porque eu estudo tendência e eu... Não é só conspiração, não. Tem pesquisa de tendência. Eu sabia que Vegas ia ser a bola da vez em 2015. Sabia. Então, eu dei meu tiro muito certo, de sniper ali. Vamos gravar em Las Vegas nessa época do ano. Então, quando a gente fez Vegas, e eu tenho essa foto, que é o adesivo da logo do Grupo IT Brasil no vidro e a imagem de Las Vegas, né? A roda gigante tá tudo ali E assim, pra mim foi muito importante, porque eu nunca tinha ido pra Las Vegas. Eu conhecia Las Vegas inteira. O Guto, que é um brasileiro querido, que tem empresa de transporte, se estiver me ouvindo também, grande abraço, que foi, nossa, essencial. E assim, ele chegou, pegou a gente no aeroporto, ele falou, nossa, eu falei, vamos por trás que vai ter o evento assim, assado hoje, e a strip vai estar muito cheia. Ele olhou assim pra trás. Quantas vezes você já viu Las Vegas? Falei, nunca. Ele falou, de onde que você tirou isso que você sabe? Não, eu falei, mas eu tô andando em Las Vegas, amor, tem uns 6 meses pelo Google Maps. Então, assim, eu sei onde é o hotel, eu sei onde vai ficar, como é que chega, como é que sai. E aí, ele, enfim, querido. Então, foi mais ou menos assim a trajetória. E você fala, assim, só de ouvindo a sua história, de você falando certos pontos, eu fico sempre tentando ligar coisas que são esses 6 pilares que a gente fala, né? E você parece ter um pilar muito forte, que é essa vitalidade e motivação. Sim. Para, cara, fazer esse trabalho. Não é só comunicação, não é só esse relacionamento de manter as pessoas próximos, de conseguir comunicar essas vitórias tão bem, que nem você faz, e conquistar esses resultados. Assim, é muito, muito legal isso. E você, né, quando você diz dessa negociação, eu acho que às vezes a gente consegue chegar em umas coisas mais práticas olhando para trás, né? Uhum. Como que você diria que as pessoas, elas, para convencer alguém do seu projeto, para convencer alguém, o que você pensa assim? Qual que é a estratégia? Qual que é esse Muito tipo simples. de estratégia que você usa? Muito simples. Primeiro é você ouvir mais e falar menos. Deixa a pessoa ouvir, falar, você vai saber ali na fala dela o que ela precisa. Nossa, e aí eu vou... De Não, você tem que ouvir mesmo. E aí com ouvidos atentos, você vai pegar ali o que essa pessoa falou, que é uma falta dela e que você consegue suprir. A venda tá ali. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, né? Quando eu me reuni com a Visa em 2014, foi ainda 2014, porque a gravação foi em março de 15, então dezembro, até final do ano ali a gente já estava conversando. Uhum. E eu lembro que uma das reuniões eu levei para eles, eu falei, olha aqui, ó, a macro tendência de 2025, nessa parte de turismo e também... é lifestyle, conteúdo de viagens, enfim, vai bombar essa temática de Las Vegas. O que a Visa tá fazendo? Eu fiz uma pergunta. Eu falei, vai ser o primeiro Rock in Rio da história em Las Vegas. O que a Visa tá fazendo? Custa tanto para você poder ter alguma ação lá. Entendeu? Então, assim, eu mesmo quando a pessoa me falou assim, olha, eu não tenho uma ação específica, não tenho um budget específico para isso, mas comunicar dessa maneira, falar com youtubers, e a gente fez uma publi que a gente, nossa, na época eram Kéfera, Ana Cardoso, Madu Magalhães e Tassiele Alcoleia, simplesmente as maiores youtubers daquele ano. A Kéfera, em 2015, foi considerada pelo YouTube a maior youtuber da América Latina. Essa menina ela estava comigo 10 dias produzindo conteúdo para todos os patrocinadores em Las Vegas. Então, assim, foi uma websérie que a gente impactou mais de 20 milhões de pessoas em todas as redes sociais na semana que a gente lançou. Muito legal. Orgânico, tá? Sem um centavo de ads, isso. Isso aí é um dos meus maiores orgulhos, porque eu convergi a audiência das 4 maiores influenciadores de nichos diferentes, mas sim complementares, né? No mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora. E ali... Por exemplo, a gente falou de Visa Travel Money
E na época era uma ação que eles precisavam falar com o público mais jovem, não tinha muito direcionamento. Eu falei, olha, se você for contratar cada uma dessas meninas, você já vai estourar o teu budget do ano, porque a gente tá levando simplesmente a maior, né? Total. E aí eu tinha negociação. O que eu enxerguei aqui até, e daí você me corrige se estiver errada, mas e o LG falou essa palavra, preparo. Você fez esse preparo. Dever de casa. E até porque, exatamente, fazer esse dever de casa e assim, no risco, né? Porque você não sabia se ia fechar ou não, mas só que você fez o dever de casa, você foi preparada. E é isso que faz a diferença? É o preparo? Eu acho que o preparo e também essa certeza, assim, eu não... Se você falar assim, você achava que você ia conseguir fazer essa volta ao mundo... Tinha certeza. Eu tenho um vídeo no deserto do Marrocos, na metade da websérie, falando, a gente daqui a 2 anos vai terminar. Então, assim, eu sempre fui a pessoa... meta, né? Que é tipo a meta final. Antevisão. Não tinha a menor condição de não fazer. Imagina, só se eu não estivesse viva. E tem um outro fator, que você falou também, que às vezes a gente fala assim, é só ouvir. Aí a pessoa, beleza, tô quieto aqui, outra pessoa não fala nada. É fazer a pergunta. Isso é uma das coisas que eu adoro estar aqui no podcast, porque eu tenho a oportunidade de ficar sempre praticando fazer pergunta, cara. Total. Porque isso é muito importante. Porque a pergunta certa abre... É quase que um feitiço, assim, você pensa que ele abracadabra, né? Pessoa, você não sabe o que você vai extrair de lá. Exato. Se você fala a palavra certa, a pessoa abre um mundo de oportunidade pra você. Total. E assim, eu sempre acreditei nisso. E teve uma das coisas que mais me impactou ali no jantar, que você estava falando muito sobre o networking de valor. Sim. E eu fiz, assim, uma lista de anotações, gente. E eu lembro, assim, que uma coisa muito forte que você falou é da questão da gente se preparar para estar ali, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que, né, ajuda, ensina e traz muita direção, assim, pra gente. Em algum ponto específico nessa preparação? Tipo, preparar para uma negociação, preparar para... Como é que a gente cria um networking de valor? Porque hoje tem aquele negócio assim, né? As pessoas entram em contato e aí fica aquela encheção de saco. Tô fazendo um networking, entrega um cartãozinho ali pra pessoa. Não é assim. Tem um pavor, né? gente. Se eu falar pra vocês que eu nunca tive cartão... Né? Que daí volta... Nunca teve? Como você fazia? Como você fazia? Eu me fazia ser lembrada por essas pessoas. Como? Porque, primeiro, ou a pergunta certa, ou você suprir uma necessidade, você tá atenta aos detalhes. Por exemplo, eu sei o nome dos filhos, das filhas das pessoas que trabalham comigo no meu dia a dia, entendeu? Então, a pessoa chega pra trabalhar na minha casa, eu pergunto, e aí, como é que tá a fulana? Não vou expor aqui. Tá tudo bem? Como é que tá a Beltrana? Você tá... E assim, da pessoa que limpa o chão até a pessoa que assina o maior cheque. Se você tiver esse cuidado de olhar nesse nível de detalhe, pode você ter certeza que as pessoas vão te olhar diferente. E isso é o básico, também, né? E a maioria não faz, entendeu? Então, assim, você chegar e cumprimentar... Cara, é o básico. Meus pais me ensinaram isso, assim... E hoje, pode falar, meu pai tá aqui assistindo a gravação também. Alô, e o meu pai, eu lembro dele ensinar a gente, criança, na porta da escola, assim, olha no olho da pessoa. Se você tá falando com a pessoa, você tem que olhar no olho dela, né? Ficar olhando pra cima, pro lado, sério, não sei o quê. Tá Vai apertar a mão, não é a mão mole, não. Ele treinava com a gente, assim, a gente criança. Vitalidade. Né? A mão tem que ser firme, não sei o quê. Mas tem que mesmo. Ano passado, quando eu tava na missão nos Emirados Árabes, eu ouvi isso do... Dr. Obeid, que é o embaixador dos Emirados Árabes Unidos, né? Foi a gente nunca fala foi, né? Porque esse cargo, a pessoa não... ela não sai do cargo, né? Então, ele... não sai? Não. Não perde o título. Não perde o título, entendi. Sai, mas não perde o título, é isso aí mesmo. Então, ele foi o responsável meio... Assim, ele... Foi uma pessoa que levou os Emirados Árabes Unidos para lugares que nunca antes tinha sido visto. Então, a Austrália, foi ele que trouxe o Louvre para Abu Dhabi, foi ele que levou a Fórmula 1 para Abu Dhabi. Então, uma pessoa super relevante. E ele recebeu a minha delegação lá na casa dele, em Abu Dhabi. E na hora que eu cheguei, óbvio, eu fiz entre aspas, media training para poder lidar com o mercado árabe. Preparação o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa, principalmente nós mulheres, né? A gente tem que esperar a pessoa falar com você. Então, se a pessoa levantar a mão para te cumprimentar, aí sim. Mas você não pode chegar e botar a mão, assim, sabe? Isso seria como se fosse uma falta de cordialidade. Então, na hora que eu cheguei, eu aguardei eu ser cumprimentada. Na hora que ele cumprimentou, eu olhei no olho, apertei a mão firme. E depois ele veio comentar com uma pessoa da minha equipe, falando: a gente entende por que a pessoa tá onde tá no aperto de mão e no olhar. Uau! Então, é aí que tá, entendeu?
Entendi. Então, ali, ó, quem me ensinou ali, ó. Que legal. Entendeu? Então, eu fui treinada pra isso desde criança. Então... Realmente, né? Tem muita coisa sutil que você pega. Você pega as intenções da pessoa, se a pessoa não tá nem olhando na tua cara, você fala assim, pô, ela não tá se importando, você já fecha toda a sua primeira impressão dela. Sim. E adoro perguntar também quais são os sonhos das pessoas, o que a pessoa gosta de fazer além daquilo que ela faz. Então, Cara, eu pergunto isso pra todo mundo na minha equipe. os melhores relacionamentos que eu crio, assim... olha, o dia que eu fizer, todo mundo quer ir pra Dubai. Ai, vamos pra Dubai. Chego aqui, o povo quer ir pra Dubai Todo comigo. mundo quer, a gente Mas- já passou o nome na lista. Aqui, ó. Mas o dia que eu fizer alguma coisa que eu falar que eu vou surfar com as executivas, com as empresárias que eu conheço, assim, você não tem noção. Porque as pessoas falam assim, nossa, era meu sonho. Porque eu tinha revista tal. Várias donas de empresa viraram pra mim e falaram, nossa, eu vi que você se arriscou. Porque pra mim eu enfrento o meu medo num hobby que eu não monetizo, né? Então, eu fiz um acordo com o meu marido. A gente tem hobbies que a gente não ganha dinheiro pra não perder o sentido de ser um hobby. Ele anda de moto e eu surfo. Tô meio, né, enferrujada, mas estamos lá. Que legal. E ali eu falei, né? Tipo, ele falou assim, nossa, mas você não vai... Tem certeza que você não vai fazer uma viagem de surf? Ó, só se eu falar o dia que eu vou estar no lugar que eu vou estar, e aí a mulherada apareceu lá. Você sabe que a mulherada quer que você organize. Eu falei, não, mas não posso, a gente combinou. A gente quer. Surfando Então é com a isso. Patrícia. Né? Daqui a pouco é isso. Pô, interessante. Nossa, muito. Mas vou puxar aqui. Quais são seus sonhos, Paty? Você acabou de Boa, falar que você boa. pergunta pra todo mundo quais são. Boa Agora pergunta, quero né? saber. E você? Então, eu acho que hoje, assim, eu, graças a Deus, posso falar que eu já realizei muitos dos sonhos que a Patrícia, com 18, 19 anos, quando começou a empreender, tinha. Então, tanto, vamos falar assim, né? Sem ser hipócrita de falar, não tinha vontade. Não, a minha liberdade financeira foi um grande sonho realizado. Poder proporcionar para minha família momentos felizes. E eu acho que eu aprendi uma coisa com a Sarah Blakely, que é uma pessoa que eu não conheço ainda pessoalmente, mas é a primeira self-made billionaire que saiu na Forbes. Ela é a fundadora da Spence. Da eu sabia, já tinha visto, acho que foi Shark Tank que ela apareceu Ela também, é maravilhosa. Um dia eu ainda vou estar com ela. Ela é bem e aí famosa lá ela nos Estados fala Unidos. justamente que ela usa o dinheiro dela para mimar as pessoas que ela ama. Então, se eu puder fazer isso, continuar fazendo isso, eu vou ficar muito feliz. Acho que meus próximos sonhos são mais ligados à família mesmo. Acho que eu tenho que, né, ir para um passo de vida de ter filhos. Graças a Deus, já sou casada, sou super feliz no relacionamento. E tá mais próximo com a minha família, porque quanto mais eu viajo e conheço mais culturas, faço negócios ao redor do mundo, eu entendo que os valores e o que as pessoas valorizam mesmo, né? Esse tempo de qualidade com quem é de verdade e você ama, entendeu? Então, assim, eu sou bem seletiva. Várias pessoas já me perguntaram, setembro você vai estar onde, né? Eu falei, gente, eu tô de férias. Então, tipo assim, se rolar, rolou, mas... E nós estaremos no Fórum DFL São Paulo. Mas antes de eu chegar aqui, foi impressionante. Eu recebi uns 2 WhatsApps. Eu gostaria de saber tal dia, tal hora. A pessoa que trabalha comigo virou e falou assim, Patrícia, tal dia, tal hora. Eu falei, gente... A minha agenda tá fechada, senão eu não tenho esse momento. Não que eu vou ficar um mês inteiro, mas assim, eu ainda vou escolher qual é a data, qual é a quinzena, né? Vamos ver voo, pra onde vai, quem é que vai. Então, assim, eu quero ter essa liberdade, que se hoje eu posso ter isso, eu vou fazer. Então, meu sonho é esse, mas... E é interessante, né? Porque essa escassez, quando a gente começa a ter várias oportunidades de fazer as outras coisas, são o que faz a gente valorizar mais ainda. O tempo que a gente passa. Porque qualidade se com a você tá lá, o família, tempo de qualidade o tempo todo, você fica até entediado, às vezes, se você... Pelo menos eu me lembrava quando eu ia ver minha família assim, você ficava grudado depois toda hora, aí depois você já ficava uma coisa normal, assim. Aí você falava assim, putz, vou fazer outra coisa e tal. Mas aí você acaba valorizando cada vez mais o tempo e você entende que essas outras... Que assim, vale mais do que ir numa reunião, fazer tal coisa, pô, esse projeto não é tão importante quanto tá aqui ali, com eles. Esse sonho pessoal. E falando profissional, eu acredito que lançar o próximo livro com uma turnê no Brasil, porque eu não pude, né? Eu ia fazer a turnê em 17 cidades. Eu ia passar 3 meses na estrada praticamente, indo e voltando para São Paulo a cada 15 dias. Quando estourou a pandemia. A gente ia começar a turnê no dia 23 de março de 2020. Foi literalmente no início. Isso não é uma coisa que você ouve todo dia. Turnê de lançamento de livro. É porque a audiência do Ela Sonha, Ela Faz está espalhada no Brasil inteiro. Se eu palestro hoje em Manaus, meu Deus, se eu vou para São Luís do Maranhão, se a gente avisa que eu vou estar lá, eu amo. Imagina, o povo já vai receber no aeroporto. E assim, a mulherada, não, porque eu abri meu salão, porque eu vi lá na plataforma da Ela Sonha, Ela Faz, eu sou aluna da turma 1. Tem gente que trabalha na minha equipe hoje que era aluna da escola Ela Sonha, Ela Faz. Que legal. Que massa. A Julie, que trabalha comigo, foi aluna da Ela Sonha, Ela Faz.
Então, a gente hoje deixa todo o conteúdo em forma de podcast por uma estratégia mesmo, né? De entender que fazer um evento, ele é importante, né? Evento de final de semana, um dia inteiro, né? Eventos são importantes para ritos de passagem, mas o que vai mudar a realidade dessa pessoa é aquela mudança diária. E essa mudança diária, ela precisa acontecer de acordo com como se fossem umas pílulas homeopáticas, assim. Então, a gente entrega ali toda semana um episódio novo do podcast com um exemplo que é para arrastar. Porque se a palavra tem poder, o exemplo ele arrasta mesmo. Uhum. A mulher, quando ela enxerga uma pessoa que realizou aquilo que ela sonha e nem acha que é possível, ela vai lá e vai dar um jeito de fazer. Então, eu já ouvi isso de mulheres de diferentes realidades. Eu estava gravando recentemente na Serra Gaúcha, a gente fez uma temporada especial do podcast Ela Sonha, Ela Faz, com empresários da região e palestrantes de um grande evento que aconteceu em Gramado. E do nada eu recebo muitos directs, a maioria eu realmente não consigo responder. Eu comento do coração, mando áudio às vezes pra pessoa ver que sou eu. E aí eu respondi uma empresária, ela falou, eu sei onde você tá, eu queria muito ir aí. E quando chegou lá, ela... Nossa, foi incrível, assim. Ela, nossa, eu sei tudo. Nossa, o sapatinho da Barbie, porque era a coleção da Piccadilly com Barbie. E aí eu perguntei, o que você faz? Ela, não, eu tenho 3 empresas. Tenho, tipo, pessoa, sabe? Não é? E aí eu acompanhei o Ela Sonha, Ela Faz. E não que ela começou a empreender com o Ela Sonha, Ela Faz, mas ela foi aprimorando, foi pegando de alguma coisa que a gente... Usou como fonte de alguma coisa. E foi muito legal ver. Então, assim, essa turnê do livro é pra honrar todas essas mulheres que assistem, ouvem, compartilham o podcast, porque eu sei que não vai ser fácil poder... Eu não sei se a gente vai ter agenda para fazer 17 cidades ainda esse ano, mas pelo menos 8 a gente tem aí o objetivo de colocar no segundo semestre. Em outubro, começando ali virou o mês de outubro, a gente já quer estar na estrada e vai até dia 10 de novembro. Não sei, mais ou menos ali uns 40 dias. É muito bacana, porque o Ela Sonha, Ela Faz traz não só a inspiração, mas como também a prática. O como, né? O como. Que é importante. Exatamente. Aliás, não sei se você quiser entrar um pouquinho mais nisso, que eu acho super interessante, porque eu acho que é aí que você efetivamente gera transformação e impacto. Né? Uma vez que você, óbvio, acho que você como pessoa já é, né, líder e já, enfim, já é essa referência, mas você também ensina, né, e impacta tantas mulheres que geram esse impacto na sociedade de forma prática. Mas se você puder explicar como exatamente você faz isso no Ela Sonha, Ela Faz? Bom, como todo negócio Ela Sonha, Ela Faz, a gente já pivotou várias vezes, né? E eu falo que quando o dinheiro é seu ali no dia a dia, e todos os meus negócios foram fundados com o meu próprio dinheiro, né? Eu comecei lá como, né, professora de espanhol com um dinheiro apertado. E foi, né, reinvestindo. Na época, eu não sabia que eu tinha acesso a banco. Fundo de investimento, para mim, é um negócio muito louco, né? Da pessoa querer investir, nossa, e não tomar o risco contigo. Isso, para mim, ainda vou ter que trabalhar muito o meu merecimento para poder... Os caras estão confiando em mim. Meu Deus! Então, assim, eu acredito que... Que doido. Muito doido mesmo. Exato. Ainda sou meio assim. Mas o que eu acredito é, quando é o seu investimento, você vai pivotar e você vai errar muito mais rápido, sabe? E foi isso que aconteceu no Ela Sonha, Ela Faz. Eu, em 2018, na verdade, Ela Sonha, Ela Faz surgiu, vamos uma linha do tempo, 2016, tá? Eu já estava trabalhando com muitos influenciadores, e os maiores. Então, o Felipe Neto, a Kéfera, que os dois eram os maiores, né? Pelo YouTube mesmo, gente. A gente tá falando, não existia maior canal em língua portuguesa ou na América Latina que barrasse o número de inscritos e visualizações mensais desses canais. E a gente trabalhava demais com eles e com vários outros YouTubers. Então, a audiência deles começaram a querer acompanhar como que dava conta, como que fazia um projeto desse, uma websérie internacional, como é que você grava com autorização do governo de Las Vegas, o LVCVA. Pronto, eu já gravei algumas webséries com o LVCVA, autorizando a gente. Então, eu tinha a mesma licença que os filmes tinham para poder gravar nos cassinos, que já experimentou andar em Las Vegas e botar uma câmera profissional dentro de um cassino? Não, eu dou 5 segundos, vai aparecer 3 armários para tombar a tua câmera, tá? Não pode. Então, a gente tinha essa autorização. Então, assim, as pessoas queriam saber, tinham curiosidade. Como é que dá conta? Como é que faz? E aí, começaram a me seguir nas redes sociais, porque eu mostrava nos bastidores, na época que estava começando o Snapchat,
Eu mostrava o dia a dia da agência, a gente no escritório, produzindo, visita técnica, reunião com influenciador, reunião com fornecedor, blá, 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 blá. Viagem, perrengues, mostrava. E as pessoas começaram a se identificar com isso. E eu pensei, bom, legal. Já tinha uma oportunidade ali que eu não tinha muito tempo de me dedicar. Só que aí veio uma coisa muito importante. Quando a gente fez o YOLO Vegas, a gente chamou muita atenção do mercado publicitário, ao ponto que eu recebi uma ligação na época do Ian Borges, querido, amigo, autor best-seller, hoje, né, empreendedor, mas na época ele era diretor de L'Oréal. E eu recebi uma ligação no meu escritório de 23 metros quadrados, era um ovo que eu tinha lá em Niterói, foi meu primeiro escritório da IT Brasil. E aí eu recebo uma ligação... Alô, é o diretor da L'Oréal, a gente queria saber, eu achei que fosse trote, desliguei na cara. Juro pra vocês. Desliguei na cara dele. Imagina. Uhum. Ele ligou sem a secretária. Eu falei, não vai ligar. A cabeça dele. Imagina. Que doida. Quem vai ligar pra mim aqui? Quem, como é que Trabalhar o sabe? merecimento no universo. Né? Gente, eu desliguei. Ele ligou de novo. Aí ele falou, não, a gente viu o que vocês viram em Las Vegas e se vocês fizeram o que fizeram em Las Vegas com todas essas marcas, essas entregas de mídia, esses projetos, porque não é que eu botava lá logo do patrocinador e a influenciadora dava o arroba. Eu criava uma experiência da marca, né? Já ainda usando o exemplo de Visa aqui, a gente fez uma experiência de Visa que era um shopping que chovia, né, lá em Las Vegas, e aí a gente escondeu as pistas pra destravar o limite do Visa Travel Money. Eu botei essas youtubers loucas. Elas quase só não reviraram o shopping do avesso. E minha equipe de gravação pra gravar isso tudo. Então ficou uma dinâmica super legal. E ficou meio uma corrida, né, uma maluca. gincana no meio de Las Vegas. Entendeu? Assim. Sei lá, tinha que ter alguma coisa assim. Destravava algum valor pro look, alguma coisa assim. Tinha uma temática. Sempre tem uma gamificação. Isso é uma outra estratégia para... Até hoje no digital, se quiser dar certo, gamifica que dá bom. E aí, foi muito legal, porque ele me ligou e falou isso. Ó, eu vi que vocês fizeram, a gente quer fazer isso na L'Oréal, só que aqui no Brasil. Vem bater um papo com a gente. E aí, eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, tá bom. Tá. Semana seguinte, eu tava dentro da L'Oréal. E aí, a gente começou a entender quais eram as necessidades para poder entregar alguma solução. E a gente escolheu começar com Garnier. Na primeira ação que a gente fez com Garnier, tá até hoje no YouTube, #MelhorCor, a gente dobrou o número de seguidores do Instagram de forma orgânica. Uau. Caraca. Então, Muito assim, legal. e ali deve ele... ser já um número grande pra dobrar, né? Não, eles não tinham nem 100 mil seguidores na época. Eles em 24 horas aumentaram. Porque o que a gente fez? A gente tá falando ali de uma ação em 2016. A gente colocou toda a transformação de 3 youtubers, que era a Bruna Louise, a Boca Rosa e a Lu Ferreira. Lu Ferraz, que é do Sul. Então, era uma loura, uma morena, uma ruiva, e a gente transformou a cor do cabelo delas, só que a gente passou o dia inteiro postando em preto e branco nas redes sociais dela. Olha, tô passando por uma transformação. Instigou. Todo mundo que entrou na rede social dela naquele dia falou, meu Deus, essa mulher vai cortar o cabelo, vai pintar de sei lá que cor, eu preciso ver. E aí a gente, mais uma vez, condensou toda a audiência delas num único local. Olha, no Instagram da Garnier, ou então no YouTube, eu lembro que a gente deu spoiler. Fantástico. Essa foi bem boa. Foi bem. Em 24 horas eles estavam, assim, e o que vendeu dessas cores que foram feitas a transformação... Mas eu tô curioso, aí trocou a cor do cabelo de todas elas? Todas elas. Interessante. Entendeu? Muito então, interessante. foi bem legal. A gente assinou um contrato, elas ficaram 3 Isso meses no com essa cor. Instagram, na época? A gente, na época, era o Snapchat, então elas postavam preto e branco no Snapchat, não tinha os stories. Foi em 2016 isso. E aí não tinha, eu lembro que ainda não era stories. Então a gente condensou a audiência no Snapchat, levou pro YouTube e tá lá o vídeo no YouTube de transformação. Tá no canal das influenciadoras, levando pro canal da marca também. Foi um cross. E enfim, aí a gente foi fazendo esse trabalho com eles. E quando começou a chamar a atenção, né, voltando do porquê do Ela Sonha, Ela Faz, quando a gente começou a mostrar esse nível de detalhe nos bastidores, as pessoas começaram, nossa, mas aí eu quero fazer isso na minha empresa também. Como é que faz? Como é que você cria isso? Qual é a estratégia? Isso aqui que vocês estão me perguntando. E aí eu recebi um convite do jornal Fluminense, lá de Niterói, para poder fazer uma matéria e mostrar o que a gente estava fazendo no mercado digital, porque era uma coisa assim muito fora da casinha. E eu falei, olha, eu não tenho como sair do meu escritório, porque sou eu e mais uma estagiária aqui em tempo, né? Eu
tinha estagiário e depois os freelas que a gente contratava pra ir. Tô falando bem no início, tá? Depois a gente, quando mudou pra São Paulo, meu Deus, era um time gigante. Mas no início, lá em 2015, ainda produzindo o Yellow Vegas, eram freelancers, né? Prestadores de serviço e eu mais uma estagiária dentro do escritório, era isso. E nessa época veio uma jornalista, passou uma tarde comigo e quando saiu a matéria, saiu Ela Sonha, Ela Faz. A história da menina que tá revolucionando. Ah, daí que vem. E aí, quem me deu esse nome, Ela Sonha, Ela Faz, foi essa jornalista que eu trouxe, essa menina, pedi autorização para patentear esse nome. Na hora que eu vi no jornal no domingo, na segunda-feira eu mandei um e-mail, ela me autorizou, patenteei. Uma marca, uma super Eu não marca. sabia o que eu ia fazer com Ela Sonha, Ela Faz, tá? Sendo Gostei super real. dessa frase. Eu tenho muita patente registrada. Eu sou a louca do NPI. Eu sou real a louca do NPI. E aí, eu olhei aquele nome, eu falei assim, cara, aqui tem, sei lá, brilhou diferente meu olho. Eu falei, vou registrar. Pedi autorização pra ela, porque o nome veio dela. Ah, olha, eu não sei o que vai ser, mas um dia eu acho que, de repente, pode ser alguma coisa. Hoje eu não tenho tempo, nem tô pensando em nada, tipo, específico. Ela, não, maior prazer. E aí, isso foi 2016. Eu comecei a postar nas redes sociais, usando o hashtag Ela Sonha, Ela Faz, Ela Sonha, Ela Faz. E vi que isso virou um grande movimento, né? A gente tinha mais de 50 mil mulheres na hashtag no Instagram. Eu olhei aquilo e falei, nossa, preciso... Tem oportunidade. Tem oportunidade aí, né? aqui. Ao mesmo tempo, eu, a louca da tendência, comecei a ver o que estava acontecendo fora do Brasil. Então, nos Estados Unidos, Girl Boss com a Sofia Amoruso, que tinha vendido a Nasty Gal super bem. Então, o maior e-commerce de moda feminina daquela época tinha acabado de ser vendido e a fundadora estava fazendo um conteúdo voltado para o empreendedorismo feminino. Na Califórnia tinha o Create então and Cultivate. Girl Boss foi parecido com a Ela Sonha, Ela Faz? Sim. Nossa, cara. Girl Boss legal. começou para mostrar os bastidores da fundadora da Nasty Gal, que chegou a ser o maior cara. e-commerce de moda feminina nos Estados Unidos. Porque agora virou uma expressão mesmo. Virou uma assim, expressão. Total. Entendeu? E fizeram um seriado também até, Na né? Netflix. Contando. Fizeram. Virou, total. E aí, o que eu acredito nisso? Caraca. Se tá acontecendo concomitantemente algo no mundo, pode ter certeza, no Brasil vai chegar e é questão de tempo e ter gente para poder tocar isso. Fazer. E aí, eu via nos Estados Unidos, na Inglaterra tinha o Female Entrepreneurship Association, que é da Karine Green, que é uma empreendedora serial também. Ela estava falando de empreendedorismo feminino com essa temática mais millennial, então as logos meio rosa, umas coisas meio assim. Na Austrália, The Business Chicks. Então, olha só, eu tô te dando exemplos ao redor do mundo. Tá? Ó Tem o no preparo Japão, aí, galera, ó ó o o preparo. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou visitar esses eventos. Eu tirei minhas férias de 2017 trabalhando. Fui para Nova York em novembro. Passei 10 dias lá olhando esse evento dela. Fui pro evento da Sofia Amoruso, conheci ela pessoalmente. Vi tudo que ela fazia com as marcas. Eu falei, não tem isso no Brasil. Isso foi 17 de novembro. Foi novembro de 2017. Fevereiro de 2018, fui pra Califórnia ver o evento da Create and Cultivate com a palestra da Kim Kardashian, 2.500 mulheres no centro de Nova York, no evento todo patrocinado. Você já viu a Reebok e a Nike patrocinar o mesmo evento? Lá era esse. Era um fenômeno, foi um fenômeno. Tem tudo fotografado. Eu falei, meu Deus, isso aqui não tem no Brasil. Dia 3 de maio de 2018, eu lanço Ela Sonha, Ela Faz como evento presencial em São Paulo, todo patrocinado, com experiência de marca, 500 pessoas na plenária, todas as maiores influenciadoras digitais no palco, três painéis, então um painel de empreendedorismo, um painel de carreira, um painel de internet, e ali começou Ela Sonha, Ela Faz mais ou menos como é hoje. Né? Então, a gente começou como um evento presencial, a ideia era fazer um evento por ano, então eu fiz 2018, 2019. 2019 tinha completado 10 anos da minha trajetória empreendedora, lancei o meu livro no evento do Ela Sonha, Ela Faz, em dezembro. Virou para 2020, eu iria fazer a turnê, veio a pandemia, mas deu tempo, deu nos Emirados Árabes lançar. Então, eu fiz o meu lançamento no Brasil, no evento do Ela Sonha, Ela Faz, e em Dubai, para a comunidade brasileira, num evento lá para 100 pessoas. Que legal. E foi muito legal. E tem um negócio, né, que tem gente que segue tendência e tem gente que lança tendência, né? Acho que estar preparado, o timing, né? Total. Entender o que tá acontecendo no mundo todo e ver o apetite mesmo, né? Cultural, né? Com certeza. E aí eu quero até, Paty, aproveitar pra... Poxa, conta pra gente que história é essa de Dubai, como é que você foi parar lá nos Emirados, porque isso é muito legal, assim. Eu adoro. Então, lembra que eu, mais uma vez, sou aficionada por pesquisa de tendência, né? Então, desde a época da minha empresa de bolsas e acessórios,
desde a Eco Souvenir, que depois se tornou Holic, e em 2010 a 2015 eu tive a Holic e vendi em 2015. Eu sempre comprei burôs de pesquisa de tendência. Nem sei se é assim que fala, mas enfim. Né? Você recebe aqueles relatórios. Pesquisas de tendência? Como que você faz suas pesquisas? Eu tenho. Eu não. Na verdade, eu cruzo informações como se fosse. Você recebe como se fosse newsletter, relatórios, sabe? De acordo com o nicho ou de acordo com a indústria que você trabalha, tem alguma coisa que já vem meio mastigada. De moda, tendências de farma, tendências de cosméticos. Ou até tendências... Ou de comportamento. Isso, de comportamentais. Eu amo... Eu amo estudar pesquisa de comportamento em países em desenvolvimento. Então, para mim, o que é comportamento de consumo na Índia, pode ter certeza aqui no Brasil também. A indiana, com produto de cabelo, esquece, é tão louca igual a brasileira. Com produto de unha, né? Se você for hoje ali em Paraisópolis, você vai ver a mulherada toda com a unha impecável. Se você for hoje lá na Índia, você vai ver a mulherada também com negócio de unha. Então, o comportamento de consumo é muito parecido pro que interessa, Então, eu sou alucinada com isso. E aí, eu já estudo isso há mais de 10 anos. Então, quando foi pro Ela Sonha, Ela Faz, eu vi que existia esse movimento no mundo. E aí, eu, 2018, fiz dia 3 de maio, em São Paulo, esse evento, só que era a primeira vez que eu teria agenda no ano inteiro para poder visitar os Emirados Árabes. E da onde que surgiu Dubai? Em 2016, eu estava gravando Miami Real com o Felipe Neto e o Maurício Meirelles em Miami, óbvio. E surgiu a oportunidade de fazer uma reunião em Orlando com uma empresa que desenvolvia aplicativo de influenciador. Eles mandaram um carro, o Felipe na época, ai, Paty, vai lá, o que você decidir, né, tá ótimo, né, se for bacana. Depois o Felipe realmente lançou, o primeiro aplicativo dele foi com essa empresa. Que aí você garante a audiência para você, né? Porque... você tem a informação, né? Tudo da sua audiência ali. Mas, enfim, ele lançou esse aplicativo junto com a Netoland, né? Com esse movimento dele mais pro mercado infantil. E aí, basicamente, nessa época, 2016, eu já via Dubai aparecendo nas pesquisas, mas como era algo muito distante, que eu não é tipo, eu vou pegar um voo em 7 horas, né? Como é Miami, sei lá, 9 horas, né? Nova York, eu vou estar ali, né? Se eu tô falando de um voo de 14 horas, mais o fuso na volta é matador. Eu falava, não dá pra eu ir e voltar em uma semana, né? Então, nunca foi uma prioridade. Mas eu cheguei nessa reunião e ele falou assim, né? O rapaz, enfim, a gente resolveu o negócio do aplicativo e falou, olha, tem mais um empresário que gostaria de fazer uma reunião com você, porque a gente tá vendo que você é muito à frente nessa criação de conteúdo com influenciadores no Brasil. Esse formato que você gravou aqui em Miami, a gente já viu a temporada de Las Vegas e a gente acredita que realmente não tem ninguém fazendo. A gente queria fazer uma temporada aqui, né? Em Kiss Me, que é, enfim, lá em Orlando. E ele falou, vamos para uma reunião. Eu já tava ali, né? Bora. Cheguei na reunião, ele me mostrou todo... Eu tenho no meu celular o bloco de nota disso. E ele foi falando tudo que poderia gravar de atividades, né? Em Orlando e proximidade. Tem o tal, né? Tem o Alligator aqui, tem não sei o que ali. Tudo que era diferente. Que eu falei, não vou gravar nunca dentro do parque da Disney ou alguma coisa assim, porque... A fórmula do segredo da criação de conteúdo é entregar para a audiência algo que ela já sonhou, mas ela não sabe como faz. Então, por isso que as webséries mais virais foram Las Vegas, que foi a primeira, Marrakech, que estava ali no inconsciente coletivo do brasileiro por causa das novelas, O Clone, todas aquelas coisas, e Tóquio, né? Que as pessoas ficam, meu Deus, e como é que é o Japão? Entendeu? Então, a gente sabe que tem ali uma fórmula do sucesso e para mim não interessava. Mas ele virou para mim e falou ouro, né? Ele virou pra mim e falou assim, Patrícia, você que tá muito à frente, você tem que olhar um negócio. Vai ter em 2020, só daqui 4 anos, uma Expo Global lá em Dubai. Você já tá sabendo disso? Eu falei, não, já vou anotar aqui. Aí eu anotei no meu bloco de nota, pesquisar Dubai. E quando eu cheguei no Brasil, isso era 2016, tá, gente? Dezembro. Eu comecei a botar como filtro dessas pesquisas, né, Emirados Árabes, e comecei a entender tudo que estava sendo feito de investimento e a clareza que eles têm do futuro. Então, o Dubai Future Foundation, né, todo o investimento que o Emir de Dubai, né, tá fazendo há pelo menos 7 anos nessa iniciativa de comprar startups ao redor do mundo que tem o objetivo de mudar e melhorar o comportamento em sociedade,
foi comprada e está sendo incubada lá, entendeu? Então, eu não tinha esse olhar de negócios. Eu não sabia que Dubai, por exemplo, tem 60 free zones e é um paraíso fiscal. E que se você for para os outros 6 Emirados Árabes, que o país Emirados Árabes Unidos tem 7 Emirados, Dubai é um deles, é apenas a vitrine desse país. E tem outros. Então, tem Abu Dhabi, tem também muitas free zones. Sharjah, onde a gente também tem bastante acesso, tem muita free zone. A maior, meu Deus. Como que é essa... melhorar comportamento em sociedade? Como que é um exemplo de uma startup disso? A gente viu uma startup alemã que ela tem uma inteligência artificial que identifica quando tem uma pessoa com alguma deficiência, ou seja, visual, ou alguma necessidade de parar o trânsito para ela cruzar uma avenida. Então, essa inteligência, ela fica no farol, sinal. Como é que se chama aqui em São Paulo? Acho que é sinal. Sinaleira? Semáforo. Acho que aqui é semáforo. Tá, semáforo. É que eu sou carioca. Então, eles como se fosse um chip que fica, né, no semáforo, e eles foram para desenvolver isso, e hoje em dia foi testado já em Israel isso. Então, vai começar a ser vendido, provavelmente, já vai ver isso acontecendo em alguns países que daí nos próximos anos. Essa pessoa identifica e ele para, ele deixa como se fosse o sinal vermelho por mais tempo, ou diminui o verde, e também tem uma questão de como se fosse um ruído, né, que para a pessoa que tem deficiência visual ajuda, né, na hora que tá chegando no ponto final da calçada, se vai ter algum degrau, alguma coisa. Tô te dando um exemplo básico. Entendi. Eu já vi lá coração impresso em máquina 3D. Caraca. Então, assim, que também... Aí foi falado pra gente nessa apresentação que se você pega o metrô em Nova York, né, um dia útil, você cruza com pelo menos 5 ciborgues. São pessoas que têm algum pedaço do corpo feito em alguma máquina. Então, gente que já teve o joelho trocado, gente que já teve uma perna, né, recolocada e que é feita por... enfim, tem lá a tecnologia, né? Então, a gente tem acesso a tudo isso quando vai para poder identificar e ver o que já tá rolando no futuro que já existe. Massa. E daí hoje... Pode falar. Não, daí hoje você... Como que é hoje a sua atuação com Dubai. os Emirados? Com Emirados. Então, aí hoje é diferente, mas como é que eu cheguei lá? Eu botei esse filtro em 2016, comecei a mandar e-mail para todos esses órgãos do governo, me apresentando, coisa que ninguém faz, né? De novo, né? É o básico, mas ninguém faz. O Mandar um e-mail, preparo, se apresentando, falando quem é você na fila da carochinha, do pão. falando hoje sobre isso. Mandei e-mail, me apresentando, falando que eu tinha vontade de conhecer pessoalmente para poder trazer essa informação para o Brasil. Mostrei todas as credenciais dos projetos que eu tinha feito e comecei a receber algumas respostas. Só que eu, Patrícia, não tinha agenda, porque como na IT Brasil eu sabia tudo de projeto que eu tinha que dirigir pessoalmente, mais as webséries, eu começava às vezes o ano sabendo até onde eu ia parar para as minhas férias. Ou eu fazia como eu fiz em Nova York, eu tirava minhas férias para fazer uma viagem de pesquisa, ou eu não... entendeu? Então, foi 2018 mesmo, assim, que eu falei, daqui a 2 anos, eu tenho um e-mail disso. Né? Em 2018, novembro, eu pretendo fazer uma viagem pessoalmente aí, não sei o quê. E as pessoas não acreditavam, né? Não sei se eles não acreditavam. E eu fui lá em 2018. A feira começou em 2020. Em 2020, eu fui na feira. Então, mas eu visitei a obra da Expo. Que legal. De chapéuzinho de obra, de andar no ônibus junto com todo mundo. Então, assim, eles me mostraram tudo isso, entenderam que existe uma oportunidade de apresentar para o Brasil esse lado, né, de benefício fiscal, né? Porque, assim, para a empresa que está no digital, tem muita oportunidade fiscal ali. Tem muita gente em Dubai do digital, não tem? Muito, porque é óbvio, é um paraíso fiscal. Então, assim, tem muita oportunidade e também você beber numa fonte muito limpa. Tem muita startup que lá você pode, né, se inspirar e trazer, obviamente, traduzido para a realidade do Brasil, entende? Então, essa conexão é muito importante e eu acredito que quando você vai num local que você conhece um pouco do futuro e volta para a realidade, porque para mim é isso, você pegar um voo hoje para Dubai, você vai ver a experiência do cliente na loja, o que eles têm dentro do Museu do Futuro, dentro da Fundação do Futuro, dentro das Free Zones, quais são as empresas que investem ali, você pode, com olhos de águia, identificar o que a gente está caminhando, entendeu? E eles têm um plano muito claro até 2070, isso é apresentado no Museu do Futuro.
E aí você consegue identificar oportunidades de fazer esse... Parece que você viaja, né? Tipo, sim, é uma pra viagem no futuro. Exato. E você volta e fala, é incrível. E aí eu fiz essa pesquisa de tendências e mercado, né? Fiz uma pesquisa de mercado em novembro de 2018, alinhei todas as pontas do que a gente poderia fazer para levar um grupo de empresários para ter acesso ao que eu tive. Sim. E aí, em fevereiro de 2019, março, fevereiro de 2019, eu já levei a primeira turma da minha imersão. E desde então já foram 6 edições. E a gente sempre visitando pelo menos 3 dos 7 Emirados Árabes e apresentando essas oportunidades. Só que aí em 2023, até mesmo por esse meu objetivo, né, de entrar numa fase de maternidade e tudo mais, toda vez que eu vou aos Emirados eu fico pelo menos 30, 40 dias. E eu fazia 2 a 3 temporadas. Na pandemia, como não fechou, eu fiz bastante. Eu fiquei bastante tempo lá. Então, eu sei que quando eu tô lá tem muita oportunidade acontecendo. E vocês já viram que oportunidade eu não consigo muito dar e dizer não, né? Mas eu preciso, né, priorizar o que vai ser da minha vida. Sim. Até porque eu já tô com 34 anos, eu tenho que, né, tomar algumas decisões. E eu tomei a decisão desse ano trabalhar de forma diferente. Então, alguns Emirados Árabes, a gente tá com uma proposta diferente que vocês vão ver em breve. Então, eu não vou aos Emirados. Os Emirados vão vir até o Brasil para apresentar isso. Mentira! Eu conto para vocês, tá? Jura? Quando acontecer. Save the date. Papá. Quando tiver o Save the Date, eu mando. E aí é uma coisa diferente, que não são os empresários indo com a Patrícia, é o governo com a Patrícia apresentando isso aqui no Brasil. Que demais. E daí acredito que você consiga dar eu consigo fazer agora. Até a mais pessoas, né? Então o impacto é maior até. E é sobre o impacto também, né? Você falou uma palavra importante. Eu me sentia muito falando dentro de uma bolha, porque ir para uma imersão de negócios nos Emirados não é uma coisa barata, vamos ali, entendeu? 2P. Restringe, né? Restringe demais. Então, eu acredito que é aquilo. Se eu tivesse acesso à informação... Se eu tivesse acesso à informação que eu tenho hoje na internet, quando eu comecei a empreender, meu Deus, onde é que eu estaria hoje? Nem sei. Então, eu tô falando de uma era que eu comecei a minha primeira empresa antes de ter o YouTube. Meu primeiro vídeo que eu assisti era só a Trajano no Day One da Endeavor e eu assisti aquilo de trás pra frente pra trás, que era o único vídeo que tinha de uma mulher falando de negócios. Né? E nem era no YouTube, né? Eu queria aproveitar o ensejo, assim, você falou algumas coisas e eu fiquei pensando, por que a gente pode entregar de dica prática, né? Principalmente para empreendedor que tá escutando a gente, ou o intraempreendedor, né? A gente falou sobre isso em um dos podcasts, que é assim, o que hoje você consegue, né, pelas suas andanças, pelas pessoas que você conhece, identificar do que a gente pode aprimorar, né? O que falta hoje nesse empreendedor? Você falou, poxa, me apresentei, né? Falei... Que competências que você entende que são importantes para esse empreendedor, para esse líder se destacar? Olha, numa era de inteligência artificial, acredito que quem souber ser gente e sentir vai ganhar tudo, mas tudo e mais um pouco. Que tá faltando, as pessoas estão ficando muito automáticas, entendeu? Então, a pessoa que conseguir chegar num ambiente e perceber, ter essa, sabe aquela... que a gente que é ser humano sabe, né? Você chega no ambiente, você sabe. Nossa, isso aqui tá meio pesado. Não, isso aqui tem coisa pra mim. Isso aqui não, isso aqui eu não vou ficar... Gerar conexão, né? Se você tiver ali no ponto pra poder saber quem sim, quem não e quem nunca, isso você sente. Não precisa... E no fundo a gente fala, putz, eu sabia, minha intuição não faz. Todo mundo tem essa palavra. Né? E intuição é uma inteligência, né? E a gente às vezes ignora ela. Exato. Total. Então, eu acredito que desenvolva todas as habilidades que você pode desenvolver como ser humano. Então, trabalhar melhor a sua escuta, entender melhor o que faz sentido para você de acordo com o seu perfil comportamental, que habilidade você pode desenvolver. Por aí, entendeu? Nossa, mas eu tava até num bate-papo um pouco antes aqui. Muito interessante que a gente tava falando sobre... Nossa, o que vai ser qual é o futuro da tecnologia, enfim, daqui 10 anos. E daí, na minha pouca experiência, eu falei, eu acho que a tendência é o offline. Porque a gente tá tão overwhelmed, sabe, com isso... Queria sua opinião em relação a isso. Eu tô errada? O que você acha? Não, eu não acho. Não, acho que tá errada. Eu acredito que a gente precisa encontrar o equilíbrio entre o on e o offline.
É aí que tá, pra mim, assim, a visão do futuro, é onde as pessoas souberem que o olho, nada substitui olho no olho. Eu vi isso dentro do mercado árabe, nada substitui. O aperto de mão firme, né? Quando eu cheguei nos Emirados com 12 empresários, na primeira flexibilização da Covid, a Sheikha Hind, do Emirado Árabe de Sharjah, ela mandou um presente pra mim, uma carta timbrada, para que me parabenizando, porque assim, a gente estava vivendo uma pandemia global, né? O brasileiro, não é que a gente queria conhecer, a gente tinha sede de saber o que tinha ali. E ela estava literalmente parabenizando esse senso de conquista que a gente tinha. E ela falando que isso, eles aprendiam demais com a gente nas reuniões. Então isso, para mim, é o que move, entendeu? Esse sangue no olho de vencer, ou você tem, ou você desenvolve com as pauladas que a vida te dá, né? Então, assim, por isso que eu falo também, as pessoas, na hora que entenderem... vocês não perguntaram, mas eu vou entrar nesse assunto. Mano. O meu hobby, o surf, e por que me desafia tanto? Na hora que eu entro no mar, eu não tenho controle do tamanho da onda que vai vir na próxima série. Eu posso até estar com o meu professor do lado, lá no outside, mas eu ainda falo, pelo amor de Deus, Xande, se eu cair na onda, você vem nadando pra poder me tirar dali. Nem que seja pra tomar onda do meu lado. Eu bem aquela querendo controlar tudo, né? Mas eu já tomei umas na cabeça, você aprende a ser gente. Se você tá o tempo inteiro querendo, não, eu só viajo na executiva, aqui eu só ando no meu carro tal, e aqui eu só uso a roupa tal. A zona de conforto, a zona de conforto máxima. Onde é que eu consigo, dentro dessa minha nova realidade, que foi suada pra chegar até aqui, fazer com que eu continue tirando ali, como se fosse afiando o meu machado, num esporte onde eu não controlo o ambiente. E, na verdade, a gente não controla nada, né? A gente tem essa falsa sensação que, de acordo com o patamar que você chega, você acha que tem, mas não tem, né? Então, o esporte, pra mim, veio nesse momento, né? Então... eu também uso a mesma coisa, por exemplo, eu tô com o dedo quebrado do jiu-jitsu, porque eu não controlo. Então, mas eu ainda quero desenvolver isso, quero lá, é parte do negócio. Tomei, bati a cabeça, você fica mais humilde ali, eu tava um aninho fazendo tal, e aí de repente, acontece uma coisa dessa, só que você segue em frente. Te faz repensar, mas também te faz ver que você tá com uma, sabe, com drive, né? Com drive, e aí, É isso, cara. Mas faz desenvolver, é isso que faz você lapidar as virtudes, né? Isso Porque aí. É exatamente assim, num ambiente onde você não controla e mesmo assim você tá ali segura de, né, ultrapassar aquilo, e você no jiu-jitsu também pode tá concentrado ali, mas também você não... Ali você tá lapidando suas virtudes, né? Eu acho que o Jordan Peterson, ele tem uma frase muito boa, que é quando ele fala sobre se você ser uma pessoa pacífica, se você não é capaz de violência, não é uma virtude. Porque você simplesmente é incapaz. Você vira uma pessoa virtuosa na sua paz quando você é uma pessoa capaz de violência e você opta por não fazer. E só assim você tem a virtude. Né? E aí ele fala para você de se desenvolver também com essa parte mais de suas capacidades. Assim como as virtudes, elas são construídas no problema. Então, você só pode ser paciente se você praticar isso. Então, total. É uma coisa bem interessante. Paty, tá muito bom esse bate-papo. Que bom, né, gente? Tá muito produtivo. Mas a gente falou bastante aqui da sua trajetória, que é admirável e cheia de conquistas e sucesso. Realmente, assim, uma inspiração. Mas a gente tem a tendência de achar que empreender, ou enfim, a gente só conta às vezes, né? A parte boa, o sucesso. Mas também teve aí as pedras no caminho, né? Sim. E quais foram e como que você ultrapassou isso e fez do limão à limonada, né? Meu Deus, tem muito, né? Se a gente fosse falar tudo que deu errado e a gente pivotou pra dar certo, eu ia precisar de, 5 episódios. Mas eu vou resumir, vou trazer um exemplo aqui que vai ser bacana pra quem tá ouvindo tentar aplicar também. Como eu falei aqui nesse episódio, eu sou aficionada por pesquisa de tendência. E aí, todo mundo que tem esse drive, qual que é o problema? Você ser early adopter demais. Então, tem muitos projetos, por exemplo, na frente do grupo IT Brasil, nós tínhamos como agenciadas várias influenciadoras que a gente lançou licenciamento de produto numa era que ninguém estava fazendo.
Então, tem meninas hoje com... Eu não vou citar nomes, né? Mas tem meninas hoje que tá em todo o Brasil com a própria marca de maquiagem e que a gente fez um MVP para elas. Entende? Lá atrás. Por quê? Porque a gente validou isso e quando veio... Aí vem uma série de questões também em relação a... Tá nos princípios de vocês daqui, né? Nos pilares. Pra gente, se não tem ali o código moral e ético compartilhado com os nossos valores, a gente simplesmente não fica, né? Quando eu falo não a gente... negocia. A gente não negocia. Hoje, meu marido, mas na época meu namorado, ele chegou a ser sócio do Grupo IT Brasil, a gente olhava para aquilo e falava, cara, será que a gente tem que continuar nesse mercado? Porque aconteciam muitas coisas que a gente não compartilhava do mesmo valor. E, por exemplo, isso foi um dos erros, porque a gente lutou, a gente conseguiu que uma grande empresa pudesse assinar e produzir uma linha de maquiagem. A influenciadora, na época, não cumpriu o contrato inteiro, pediu rescisão contratual e 1 ano e pouco depois ela lançou com uma outra empresa. Então, a gente sabe que aí não tem como você é de produto, você tem como lançar uma marca inteira em 1 ano? Não. Então essa negociação ela aconteceu enquanto ela ainda estava com a gente, por algum benefício que aí, de repente, não tinha ali um intermediário, que era a agência que teve a ideia, que bolou o projeto, que trouxe a influenciadora e a empresa, né? E a gente simplesmente não foi descartado, assim. E aí eu falo, muitas das vezes, quando você é muito inovador, você lança no timing errado da curva, né, do mercado. Então, lançar... Isso, na maioria das vezes, é muito bom, tá? Mas se você estiver trabalhando com mercados de grandes públicos, né? Então, a gente fala, assim, no Brasil, para classe C, D, que eu amo. Nossa, eu amo trabalhar com marca, com produto, assim, e com... Enfim, com essa parte da população, eu adoro, me identifico. E a gente sabe que não adianta a gente lançar. Tanto é que, se a gente for falar hoje, não tem nada a ver comigo, tá? Mas a Virgínia tá lançando linha de maquiagem hoje, mas porque 10 anos atrás já tinha gente fazendo isso, né? Então, hoje parece muito natural. Óbvio que é, porque vieram várias para poder abrir o mercado e o caminho para ela. Mas quem botou isso lá na frente, em 2013, a gente já estava fazendo, entende? Então, assim, a gente... foi muito precursor em muitas coisas que o mercado ainda não estava pronto para consumir. E a gente fez o MVP para uma galera, assim. Tô falando de maquiagem, é um dos pontos. Tem várias outras coisas que lançaram. Licenciamento de óculos, que a gente vê hoje um monte. Imagina, a gente fazia isso tipo, marca própria de óculos escuros, assim? Marca própria, trazer a fábrica, trazer o influenciador e fazer esse Media for Equity, que hoje é tão famoso, né? A gente já fazia isso em 2013. E isso implicou em o quê? Custos, pra caramba, né? Custo, frustração, equipe, rescisão de contrato, multa, né? Então, errar custa. Errar custa. Entendeu? Então, com certeza, esse foi um erro. Então, hoje em dia, toda vez que eu faço algum lançamento, alguma coisa, eu entendo muito se tá no timing certo do mercado. Nem tão saturado naquela curva, já na cauda longa, mas também ali já na subida, sabe? No tempo certo do swell. Porque senão, ou você é engolido, ou então você vai estar nadando antes do swell entrar. Interessante. É isso aí. Entendeu? Nem vimos a hora passar. O tempo voa. Demais. Patrícia, queria agradecer demais você estar aqui com a gente. Obrigada, prazer estar aqui com você. Obrigada. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, um que está na TV aqui, a Goldratt Consulting, que é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, né, que é Theory of Constraints, para ajudar os clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Então, eles entram dentro de empresas ou pessoas físicas, às vezes executivos, e conseguem encontrar qual que é o gargalo. Basicamente, essa teoria das restrições é encontrar o gargalo, achar como você pode resolver esse gargalo para a tua empresa crescer mais e melhor. Uau. Então, é bem interessante mesmo. E também temos a Polaris, que é uma empresa com a qual eu trabalho, sou um dos fundadores. Né? A Polaris, ela é uma empresa de saúde personalizada e tem um presentinho para você. Gente, que amor! Obrigada! Que é basicamente esse é o Gloss, que é um sucesso aí que a gente acaba presenteando pro pessoal. Elas duas usam também. Gente, eu amei. Pode passar já? Claro. Ele tem ácido hialurônico, então ele dá o pump e ele também tira a vontade de comer doce com picolinato de cromo. Então, mentira! É bem top. Genial, né? Muito genial. Eu amei isso. Mas é massa. E aí a Polaris, né, ela é um laboratório de manipulação que importou para o mercado brasileiro umas tecnologias
Basicamente, a gente vislumbrou ali o mercado americano, viu que funcionava lá a tendência, trouxe para cá. Demais. E nesse mundo de personalização, né, a gente tem um algoritmo que acaba personalizando, que foi construído com profissionais para personalizar o suplemento das pessoas. Então, você responde ali um questionário que o algoritmo te recomenda a suplementação. E em breve a gente vai lançar uma linha de dermocosméticos personalizadas. Então, uau, nossa, você já preenche quero ali o conhecer questionário. mais. Que E na verdade aí dentro tem um cartãozinho, que é o da Polaris depois, e você vai... Depois eu vou te passar o questionário quando a gente lançar, que você preenchendo, você vai receber aí uma linha de skincare personalizado para você, baseado nas suas queixas, no seu tipo de pele, etc. Que experiência incrível. Legal, Então, né? Polaris. E Pureza tudo... que se sente. Olha o merchan. Exatamente. Eu criei esse logo aí. O atestado de pureza 100% tudo. Então, se vocês podem entrar no nosso site, saudepolaris.com.br, para você ver os 2 questionários, o de dermocosméticos e o de suplementos, ou entrar em contato com as nossas concierges também para enviar a receita do seu médico, né, para personalizar os seus medicamentos, suplementos e dermocosméticos já. E agradecer também aqui ao Blue Space, que é onde a gente tem os nossos podcasts, na Rua Alvorada 1289. Então, vocês podem aqui entrar em contato com eles também, que tratam a gente muito bem. Muito bacana aqui. Patrícia, Dai, Mari, obrigado aí demais por vocês estarem aqui de novo com a gente e até a próxima. Uau, obrigada, gente. Obrigada. Prazer estar aqui, viu? Obrigada, Paty. Foi incrível.